Sim, tricolores! Chegou a hora, vocês ganharam a Libertadores. E num momento muito propício para se ganhar um título inédito no ano dos títulos inéditos. São Paulo, campeão inédito da Copa do Brasil, o Fluminense campeão inédito da Libertadores e logo uma temporada depois de ter sido só o quinto brasileiro a ser eliminado numa pré-Libertadores. Perdeu pro Olímpia. Nessa temporada, deu troco no Olímpia e mais do que isso, contando só os 11 iniciais do time que jogou contra o Boca Juniors, o Fluminense, contando o Champions League, Libertadores, o que você mais quiser, é o time mais velho. O sub-quarentão do Fluminense é o time mais velho a ganhar um torneio dessa relevância. E a primeira a gente nunca esquece. Começar do começo, né? Que o Fluminense entrou no grupo D, se classificou direto para a Libertadores da temporada passada, entra no grupo D, um grupo muito difícil, que tinha River Plate e The Strongest, acho que como os times mais complicados. The Strongest por causa da altitude, inclusive é uma das derrotas do Fluminense nessa fase de grupos, e o River Plate, que era o grande candidato a ser o campeão argentino naquela altura, e de fato seria o campeão argentino no final do ano, e esse jogo é especialíssimo, né? Esse é o jogo que marca a fase de grupos do Fluminense. O 5-1 do Fernando Diniz em cima do River Plate, agora do Demichelis, com uma atuação espetacular de Arias, de Cano, hat-trick do homem, fez o L 3 vezes. Para muitos era considerado o grupo da morte, eu acho, dessa Libertadores, o grupo mais difícil. E o Fluminense, 6 jogos, consegue 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Uma derrota dentro do Monumental, que, ok, é algo esperado. Planejado, entre aspas, tá na né? projeção. E em cima da montanha contra o The Strongest, que os caras nem vão. Exato. E foi muito legal a gente ver, porque o Fluminense teve já ele começa o ano, né, ganhando o campeonato do Flamengo, então a gente já espera alguma coisa, mas ainda assim, mesmo com o título do Fernando Diniz, que é uma outra história dessa Libertadores, mesmo com o título do Fernando Diniz com uma virada pra cima do Flamengo do jeito que foi, ainda tinham algumas dúvidas, né? Muita gente duvidava do potencial do Fernando Diniz num campeonato grande, de fato, né? Um campeonato que o Fluminense iria enfrentar, poderia ter enfrentado o próprio Flamengo também na Libertadores, a gente já vai falar sobre isso, mas enfim, em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Esses eram os 3 grandes objetivos pessoais, acho, do Fernando Diniz, porque sempre, na carreira inteira do Diniz, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas acho que a carreira inteira do Diniz, o pessoal sempre falava, quero ver ele com um elenco bom o suficiente. Exato. Falavam que faltava elenco, muita gente falava que não gostava da saidinha. E o Diniz, sem abrir mão das suas convicções, ele consegue montar um time que termina a fase de grupos em primeiro lugar e, de novo, com o que você falou, que pra mim é o grande marco, talvez, dessa primeira fase do Fluminense na Libertadores. É o 5-1, jogando contra um time já montado, um time formado contra uma equipe que ainda tinha que se provar. E outra, né? O peso de nunca ter ganhado uma Libertadores também. Então, 5.603 dias foi o tempo que o torcedor do Fluminense esperou desde talvez da maior injustiça do futebol de todos os tempos, que é quando perde pra LDU. Junto com isso, um presidente que sempre bateu na tecla da Libertadores, e no documentário do Fluminense agora mostra muito isso, e um Fernando Diniz que a todo momento tinha que se provar. Você falou, primeiro título dele, Taça Guanabara. Campeonato Carioca. Mas o Carioca não vale, não sei o quê. E aí ele chega na Libertadores e não abre mão do que ele pensa. Esse jogo contra o River é um jogo muito, muito difícil. Até o momento em que tá 2-1 ali, que o River tá 11 contra 11 e tal, é um jogo muito complicado. E o Fluminense consegue impor o seu ritmo a partir do momento que o cara do River é expulso, e o Fluminense consegue jogar cada vez mais e vai pegando confiança ao longo da Libertadores. E a gente vai falar dos outros jogos mais pra frente, mas, perdendo do Inter dentro do Beira-Rio, sendo eliminado, não abre mão das convicções, e o Diniz coragem, e o Diniz toca a bola. O primeiro gol do John Kennedy, a cavadinha em cima do Rocher, troca de passe, corta a luz do Marcelo, bola do Cano. Então, assim, é o toque. O Fernando Diniz, ele... a maneira que ele gosta de jogar, ele aplicou pro Fluminense, e o Fluminense foi campeão do jeito do Fernando Diniz, não tem como negar isso. E eu até puxei aqui umas manchetes de jornais que são bem legais. No dia seguinte, né, o jornal Crônica colocou 5 comentários, tá na tela aí pra vocês, e algumas outras manchetes. Sofreu uma surra do Diário Popular, bateu com o Cano, essa aí é meio lá ele, essa do Diário Olé.
O Rio Negro colocou dura derrota e um papelão, disse o La Nación. Enfim, o jornal Clarim, também bem famoso, Noite para o Esquecimento, uma noite para esquecer do lado do River, uma noite para lembrar muito do lado do Fluminense, que a gente já começa a conhecer de fato alguns dos grandes personagens. Acho que o maior personagem de todos da primeira fase, da segunda fase, num geral, é o Germancano. Sim. Talvez ele não seja o que vai ser lembrado lá na frente como o herói, mas ele vai ser lembrado como o cara mais consistente, porque o herói é um só, o presidente John Kennedy, que nessa primeira fase da Libertadores ainda tava nem um jogou pouco sob direito. desconfiança. Exato, nem jogou direito, é uma das boas histórias dessa Libertadores da América. Ele que jogou o Campeonato Paulista pela Ferroviária, a rebaixada Ferroviária, ele vai pro Fluminense. Fernando Diniz, há um tempão atrás, já tinha até falado, foi da hora que você me mostrou essa declaração. Acho que é de abril ou maio de 2022 que ele fala que... o Brasil perde muitos John Kennedy. Exato, não dá pra abrir mão de caras assim e que ia tentar recuperar. Acho que é depois do John Kennedy ter passado por mais um daqueles problemas pessoais que ele passou algumas vezes, o John Kennedy praticamente não joga. Algo que é legal desse fase de grupo é que o Diniz, ele mantém o time praticamente inteiro. Ele não tem o Marcelo no Monumental, ele troca o segundo volante depois que o Alexander se machuca, algumas vezes ele usa o Lima, algumas vezes ele usa o Martinelli, mas a maioria das vezes é sempre o mesmo time, você sabe o time de cabeça, você sabe que é Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, e o Felipe Melo até contou, né, que o jogo contra o Flamengo, da volta, é o primeiro dele, de fato, como titular, e que o Diniz chega pra ele e fala, irmão, sou eu e você. Se perder, vão jogar nas suas costas, porque, mano, é você e eu tô te botando, e em mim porque eu tô escolhendo botar você. E aí o Felipe Melo não sai mais do time titular também. O Alexander fazendo uma dobradinha com o Marcelo do lado esquerdo, espetacular. E no meio de campo o André, que, mano, é um cara que joga muita bola e que recusa, né? Ele e o Fluminense recusam proposta de fora pra ficar, justamente pra ter o ganho técnico e ser campeão da Libertadores. Fazer essa diferença. E o Felipe Melo acho que é um caso muito bacana também, porque a gente tá falando de um casamento muito perfeito. O Felipe Melo, acho que há muito tempo já deixou de ter o pacote Felipe Melo, né? Aquela coisa de tomar cartão vermelho, ser expulso, etc. Mas é muito legal porque o Fernando Diniz, ele exige muito essa qualidade de passe. E eu lembro logo quando o Felipe Melo chega no Brasil, né? Nessa volta dele ao Brasil, já dava pra você notar como ele era diferente em dois fundamentos básicos. A matada de bola, perfeito, e aquela fatiada do Felipe Melo, que faz toda a diferença. E agora o Felipe Melo, tricampeão de Libertadores também, além de William Bigode, Marcos Rocha, Fabiano Heller, tem outros caras tricampeões, é um hall muito seleto de tricampeões da Libertadores. Passando a régua na fase de grupos, então, Capita, não sei que você queira falar mais alguma coisa, mas acho que a gente passou um pouquinho sobre tudo. O Fluminense termina com 6 jogos, a fase de grupos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 10 gols marcados, 6 sofridos, metade desses gols em um único jogo contra o River Plate, que a gente já falou aqui. As oitavas de final começa a complicar, entre aspas, um pouquinho mais, né? Vem o Argentinos Júnior do grupo do Corinthians. Esse jogo é muito difícil. Esse jogo é muito chato, é um dos jogos mais chatos. Um jogo difícil contra o Argentinos Júnior, que impôs dificuldade pro Corinthians aqui e lá, se eu não me engano. E impôs dificuldade também pro Fluminense. Sim, e aí chega lá, um jogo muito complicado, esse time do Argentinos Júnior cascudo, chato, o estádio dos caras é pequeno, tudo apertado. E aí tem o fatídico lance do Marcelo, que, pô, assusta todo mundo, mas que claramente foi sem querer. Do Marcelo. Mas assim, não tem o que fazer, né? Foi sem querer, mas... E aí o juiz acabou expulsando ele, talvez até um pouco rígido pra algumas pessoas e tal, mas... O que você achou? Eu acho que tinha que ser expulso. Tinha que ser expulso, mesmo sendo sem querer. Eu acho que a punição depois, a gente vai falar, ele ficar fora contra o Olímpia também é exagerada. Ele é punido e ele fica fora. Ele fica fora 2 jogos e aí depois toma punição e fica fora mais 2. Mas assim, muita gente vai esquecer. O Fluminense toma o gol e aí depois o Fluminense só vai empatar, mano, um jogo perdido praticamente. O goleiro dos caras é expulso. E aí vai o maluco da linha pro gol. E aí o Samuel Xavier, porra, que fez 2 gols, né? Fez esse gol, fez o gol no jogo da volta. Ele mete a bola na gaveta, que, pô, podia ter até goleiro... mesmo que ia tomar aquele gol. Então, o Fluminense tem alguns protagonistas em algumas fases que são muito específicos. O protagonista das oitavas de final é o Samuel Xavier. O cara vai, faz o gol lá de empate, vem. Aí o jogo da volta é um jogo que o Fluminense tá jogando mal, que o Fluminense não cria, que o Fluminense não consegue finalizar. Um jogo amarrado, o Argentinos Júnior atrapalha o jogo do Fluminense, o jogo inteiro não consegue criar. O John Kennedy entra,
briga dentro da área, a bola sobe pro Samuel Xavier, 40 e tanto do segundo tempo, e ele faz o gol. Aí depois o John Kennedy vai lá e faz o segundo pra liquidar a fatura. Mas assim, é um confronto muito, muito complicado. John Kennedy que marcaria gols em todas as outras, né? Em todas as outras fases ainda de mata-mata, mas Ele esse, e o Cano, esse né? momento, exatamente, o Cano marcou em jogos seguidos, né? Daqui a pouco a gente vai passar os números do Cano. Tem também uma comparação muito legal entre ele em 2023 e Gabigol em 19, que daqui a pouco a gente vai falar também. Legal. Mas, cara, esse jogo contra o Argentinos Júnior eu acho que é um dos jogos mais difíceis da campanha. Acho que, sem dúvida, é um dos jogos mais complicados, até mesmo pela expulsão. E os gols vindo de um cara que você não espera, né? Você não espera que o Samuel Xavier vá decidir Heróis o confronto. improváveis, né? Heróis improváveis. E acho que essa Libertadores do Fluminense tem muitos heróis improváveis, justamente pela informação que a gente falou no começo, da gente tá falando de caras que são trintões ou quarentões. A gente tem também um outro cara que, pra mim, nesse jogo contra o Argentinos Júnior, o jogo da ida, se eu não me engano, pegou muito, que foi o Fábio. O Fábio, ele se destaca no decorrer da Libertadores, ele é o goleiro com mais defesas difíceis, acho que são 12 defesas difíceis em todos os jogos da Libertadores. Ele completa, inclusive, o 100º jogo na final, é uma outra grandíssima história. É o jogador brasileiro com mais partidas na Libertadores. E é muito legal ver, assim, essas histórias individuais, né? Como você falou, tem a molecada, tem o Nino, tem o André. Então, é uma mistura, né? Juventude com experiência. Você pega os caras muito experientes, Felipe Melo, Marcelo, Fábio. Então, por isso que a média de idade sobe também. E aí você tem... Até o próprio Keno também, parece que não é Você tanto, tem né? caras como Nino, André, Alexander, John Kennedy, que é muito importante também. O Arias, que não é um cara que tem muita idade. Então, assim, é uma mescla muito interessante que o Fernando Diniz conseguiu. E aí começa, né? Os caras falam, jogador aposentado em atividade. Todos esses caras do Fluminense te entregaram, mano. Muito. Todos esses caras do Fluminense entregaram bola, entregaram físico e entregaram tudo. E aí, ganhando esse jogo do Argentino Júnior, era pra ter um Fla-Flu, né? Essa é a verdade. Era pra ter um Fla-Flu nas quartas de final. O Flamengo pega o Olímpia, toma 3 gols de cabeça e é eliminado. Flamengo favoritaço nesse jogo contra o Olímpia. Era um Flamengo ainda que tava o Flamengo tava em construção o ano inteiro, né? Acho que o Flamengo se encontra depois que chega o Tite, e aí o Botafogo começa a dar uma vacilada, o torcedor do Flamengo passa a sonhar um pouco mais com o título, mas era um Flamengo ainda em construção, tentando se achar, não faz um bom jogo no Maracanã. Aliás, esse Flamengo fez péssimos jogos contra praticamente todos os times na fase de grupos, não fez um bom jogo contra a Racing também, não fez bom jogo contra a Nublense, enfim... E aí chega pra jogar contra o Olímpia. Perde do Alcas fora. Perde, né? Do Alcas fora, exato. E chega pro jogo contra o Olímpia dar a volta. E muito se falava num Flamengo praticamente já classificado. E tava um clima absurdo no Defensores del Chaco. Cara, fogos e etc. Sim. Os caras foram multados pela Conmebol, mas nem aí. E aí o Flamengo toma 3 gols de cabeça. Numa das viradas, assim... Eu acho que é uma das mais humilhantes, assim. Desde aquela do Cabanhas, talvez seja a segunda mais humilhante, assim. Uma das maiores da história da Libertadores. E aí, evitando esse Fla-Flu nas quartas de final, o Fluminense enfrenta o Olímpia e vai muito bem, tanto no primeiro jogo, né? André faz o único gol dele na Libertadores. Sim. Depois tem gol do Germancano também, que faria gols nos jogos seguintes. Todos. E aí, na volta, era aquele medo, né? Porque, de novo, era o Defensor del Chaco. O grupo do Olímpia era bem fraquinho, por isso que o Fluminense decide fora. O Olímpia faz a segunda melhor campanha, ele só fica atrás do Palmeiras, no geral. Chega na última rodada, se o Palmeiras não tivesse ganhado o seu último jogo, o Olímpia podia, inclusive, classificar à frente do Palmeiras, exato. E aí, então, o Olímpia, todo mundo falava, tem que tomar cuidado, bola aérea. E, de novo, tinha muito a dúvida, porque o John Kennedy já tinha começado a despontar e existia a dúvida, entra com mais um meio-campista ou entra com o John Kennedy? Então, todo mundo pensava, ou ficava na cabeça, como que o Fernando Diniz vai botar o John Kennedy, ou se vai botar o John Kennedy. E aí, o Fernando Diniz é aquele negócio, né? Como diria meu amigo Rizek, coragem, Brasil, pra frente, joga como Brasil. Ele não mexe no ataque, mano. Ele simplesmente tira o Lima do meio de campo, que o Lima tava jogando, e bota o John Kennedy. E ele fica só com o André, ele recua um pouquinho o Ganso e joga praticamente 4 atacantes. Ele abre o Keno na esquerda, o John Arias na direita, Cano e John Kennedy. E aí, pô, a fusão, que eu gosto de falar, a fusão L com a tropa do Urso, e aí se quiser fazer em casa você pode fazer assim, ó, é o L com a tropa do Urso.
mano, não, sei lá, combinou tudo. Os caras se encaixam. John Kennedy é um cara mais móvel, que gosta da bola, que é mais irreverente, que dribla e que chama a responsabilidade e que tem 1 contra 1. O Germancano é um finalizador, um cara que escora, segura, pisa, toca a bola pra trás. Você tá querendo falar do gol que ele fez contra o Inter, a gente já vai falar. A gente já vai falar, mas assim... A combinação, ela é perfeita. Então, aí o Cano faz o gol, né? O Fluminense vence por 2-0. E aí todo mundo fica... mas aí vai chegar lá e os caras... A bola aérea dos caras é forte. A bola aérea dos caras é forte. E aí, o John Kennedy, nesse jogo do Defensores del Chaco, acabou com o jogo. Não, ele acaba com o jogo. Ele consegue levar o cara expulso rapidinho. Faz o gol, golaço no primeiro tempo, depois faz a jogada do segundo gol, e aí, mano, a bola pega na trave, sobra no Cano, a bola sobe pro Cano, o zagueiro escorrega na frente dele. E aí o Cano vai lá e faz 2 gols e mata o jogo, e o Fluminense vai parar na semifinal no histórico jogos contra o Internacional, os 2 jogos. Só um último detalhe sobre esses jogos contra o Olímpia. Mostra a fragilidade do Flamengo e o quão forte o Fluminense tava confiando no seu taco. Porque assim, todo mundo sabia que naquela altura o elenco do Flamengo, e talvez ainda hoje, o elenco do Flamengo seja melhor que o elenco do Fluminense. Sim. Mas aqui não se trata de elenco, se trata de ideia de jogo, se trata de quão coeso tava o time do Fluminense e ainda tá, e o quão bagunçado era o time do Flamengo. E aí sim, a gente chega na semifinal, primeiro jogo no Maracanã. Os 2 jogos são, cara, jogaços, né? Não tem nem o que falar. O Samuel Xavier é expulso no primeiro jogo. O cara que era herói lá nas oitavas de final, podia se tornar vilão na semifinal. Exatamente. E era vilão, entre aspas, né? Até o momento assim que ele é expulso, se não sai o gol de empate do Fluminense no final do jogo, o Samuel Xavier muito provavelmente seria lembrado como o grande vilão da semifinal e talvez da Libertadores da América em si, apesar de já ter marcado aqueles 2 gols nas oitavas de final contra o Argentinos Júnior. E assim, esse jogo tem muitos elementos, porque a gente tem que relembrar um pouco a campanha do Internacional. O Internacional contrata jogadores pra disputa da Libertadores, né? E jogadores muito pesados. A gente tá falando de Rocher, goleiro de Copa do Mundo. Ener Valencia, que não só é jogador de Copa do Mundo, como tinha estourado na Copa do Mundo e tava estourando na Turquia também. É um cara com um refino muito diferente. A última temporada dele foi a temporada com mais gols na carreira dele. E ele chega com muita vontade. Isso foi muito legal no geral, né? De todos os jogadores que vieram, acho que nenhum deles veio, assim, esses jogadores grandes. O próprio Marcelo, a gente pode falar do Lucas Moura no São Paulo. Enfim, esses caras vieram pra mostrar serviço. E no Internacional a gente tinha não só esses 2 caras, a gente tinha o Alan Patrick que tava comendo a bola, e o Maurício também jogando muito bem. Enfim, são vários. O Wanderson também fez uma boa temporada. São vários jogadores bons em um time bom, treinado por um bom treinador que eu gosto muito, você sabe, que é o Kudê. Mas mesmo assim, o Fluminense acaba se superando o Internacional no segundo jogo, no jogo da volta, justamente em cima do Ener Valencia. E eu queria tentar entender de você, quero entender um pouco a sua visão, o quão vilão é o Ener Valencia e o quanto ele pode ser absolvido pelo que aconteceu no segundo jogo, porque ele perdeu os gols que classificariam o Internacional pra final. Ele não pode ser absolvido. Ele não pode ser absolvido e ele é 100% vilão. É simples assim. Só falando um pouquinho do primeiro jogo. O jogo é 100% do Inter. O jogo é do Inter. O primeiro jogo é do Inter. O Fábio faz uma defesa no chute do Ener Valencia no primeiro tempo, que é absurdo. O Fluminense empata no fim do jogo com um gol do Cano, que só ele faria esse gol no Brasil, qualquer centroavante. E a gente tá falando de qualquer mesmo, Luis Soares e tal. Só o Cano faria aquele gol, porque é o instinto dele, é o jeito dele. É o cara que chuta mesmo e não tá nem aí. E ele já tinha feito um gol meio que escorando assim contra o Olímpia também. Mas assim, no jogo da volta, o Fluminense não joga bem, o Inter joga bem de novo, o Inter sai na frente com o gol do Mercado, e aí o Ener Valencia tem as 3 chances que, mano, são surreais. A de cabeça, que ele tá dentro da pequena área. Qual que é a mais perdida? A de cabeça. A de cabeça, eu acho, e a que ele sai cara a cara com o Fábio e chuta pra fora. Então assim, ele sentiu. Ali ele sentiu. E aí o Keno falou, né? Quando ele chuta a bola pra fora, ou quando ele perde aqueles gols, mano, a gente vai ser campeão. Porque aí você vai dando confiança pros caras. O Fernando Diniz opta por não começar com o John Kennedy no ataque. Ele traz de novo um volante pro meio de campo.
Mas aí o John Kennedy entra no segundo tempo e muda o jogo, mano. De novo. De novo, o moleque entra, sai cara a cara, Beira-Rio lotado, festa tal, cava em cima do Rocher. Depois, deixadinha pro Cano. E aí o Cano... Mano, o Cano precisa de meia bola. Eu lembro, a gente tava até conversando nesse jogo, e eu lembro que eu tinha certeza absoluta, eu mandei pra você até uma mensagem. Falei, velho, qual era a chance do Germancano ter perdido esse gol? Zero, né? Zero. Ele tava vivendo uma temporada absurda. Inclusive, você tá com os números aí do Cano. A gente vai falar, obviamente, ele fez gol na final também, todo mundo sabe. Assim como o John Kennedy, os dois que fizeram gols. Os dois maiores artilheiros, inclusive, do Fluminense. Cano com 13 gols, John Kennedy com 4. Mas passa os números do Cano aí que eu tava... Não, a parada é a seguinte, 83 minutos pra fazer um gol. Ou seja, começa 1x0. Mano, vai ter gol do Cano. Vai ter gol do Cano. Isso começa 1x0, 83 minutos e 72 minutos pra participar, que é ou ele faz um gol ou ele dá uma assistência. São 13 gols em 12 jogos. Mano, é surreal. Acho que só o Gabigol tinha feito esses números na Libertadores. E aí ele é o rei da América, ele é o artilheiro, ele é o cara com mais participações. E ele marcou gol em todos os jogos desde as quartas de final. Então assim, é uma temporada e é uma Libertadores de almanaque do E existia muito quem falava, né, que o Cano era pipoqueiro. Tinha essa parada. Tinha essa parada do Cano pipoqueiro que vinha da época do Vasco ainda. Ele teve 2 pênaltis, um pro Vasco permanecer na Série A e ele perde, e outro pra ele fazer e o Vasco ainda ter chance de subir, e ele perde também esse pênalti contra o Guarani lá em Campinas, e aí, o Cano é pipoqueiro, só que, mano... 84 gols com a camisa do Fluminense em 2 anos. Não acreditava. E agora, depois disso, a pergunta que talvez você não consiga responder, porque seu coração não é tricolor, mas é maior que o Fred já. Então, vi muita gente falando sobre, pesquisei muito sobre. A galera trata o Germancano com muito carinho, mas o Fred ainda é mais ídolo. Acho que por tempo, acho que o Germancano pode chegar lá, só que o Germancano não tem tanto esse tempo, né? Ele luta contra o tempo, o Germancano é velhinho. Exato, ele estourou velho. Exato. Então, o Fred, salva o Fluminense do rebaixamento em 2009, é campeão 2010, é campeão 2012, e ele fica metendo gol sempre, é um cara muito identificado com a torcida. Eu acho que o Fred ainda é maior que o Germancano. A despedida dele foi um negócio de maluco. E o Cano entra no lugar dele. O Cano vem pra ser reserva do Fred. Exato. E aí passa o Fred, porque o Fred já tá velho, não consegue render e tudo mais. E aí muita gente criticou, né? E aí ele responde todo mundo, fazendo 44 gols temporada passada, 40 gols essa temporada. Pouquinho. Eu vi que você tá com os números do Gabigol e Cano. Antes de falar da final, então bora. Números de Gabigol e Cano. Gabigol, que em 2019, na temporada histórica do Flamengo, fez os 2 gols da final, né? A virada contra o River Plate. O Cano, que fez o gol da final, né? O primeiro gol, não o gol decisivo. Mas, de qualquer forma, como a gente tava falando aqui, foi decisivíssimo durante todo o mata-mata. Números na tela e no Gogol, por favor. 12 jogos pra cada um, né? Que são os jogos da Libertadores. 9 gols pro Gabigol, 13 pro Cano. 1 assistência pro Gabigol, 2 pro Cano. 101 minutos pro Gabigol participar de um gol e 72 pro Cano participar de um gol. Aí 7 gols em mata-mata pra cada um. Esse número é surreal. Os dois fazem 7 gols no mata-mata. O Gabigol é, importantíssimo também. E aí chutes no gol, você tá vendo na tela, 38 pro Gabigol, 22 no gol, né? E 45 pro Cano, 29 no gol. Conversão de chances claras, isso é bizarro. Isso é absurdo. O Gabigol 37%, perde mais faz, e o Cano só faz, 77%. Mano, e isso, o faz do Cano, eu lembro que foi um dos números que mais tinha me chamado a atenção na época que ele tava no Vasco. O Cano tinha uma média de conversão no Vasco, ele recebia pouquíssima bola na Série B, né? E ele tinha uma média de conversão de um gol a cada 2 chances. É absurdo isso. E sempre foi assim. O Germancano sempre foi um cara que aproveitou muitas chances. E acho que o exemplo perfeito é o gol que você citou contra o Inter. Pra mim, Cano mais importante que o Gabigol. Mas o que o Gabigol faz na final, eu acho que o Cano não faria. Não, o Cano não faria. O Cano não faria. O Gabigol gosta muito. Quem fala? O Bruno Formiga fala, né? Que é o melhor jogo de um cara. O Gabigol, tinha 9 toques na bola aquele jogo. Faz os 2 gols. Ganha a Libertadores do Flamengo. Ele que ganha. E assim, por que eu acho o Cano mais importante? Porque eu acho que os protagonistas do Flamengo eram maiores e você lembra do, por exemplo, trio de ferro, sim. Gabigol,
Bruno Henrique e Arrascaeta. Os caras dividiam o protagonismo. Eu acho que o protagonismo do Cano, apesar de você ter um John Kennedy que aparece na fase final, você tem um John Arias, que a gente vai falar, é surreal, né? Contratado por 3 milhões de reais. De graça. E tem gente querendo cobrar 270 no Cauli. De graça. E aí, o Germancano é um cara que o protagonismo foi muito fechado nele, não tem jeito. O Gabigol tinha os caras lá dele, o Bruno Henrique faz uma Libertadores surreal também. Então eu acho que mesmo os números 7 gols em mata-mata, que é um absurdo, Gabigol ou o Cano ainda foi mais importante que o Gabigol. Também acho. E de novo, eu repito o que eu falei, pra mim o que o Gabigol fez naquela final... Mano, eu não consigo pensar em outro jogador recente, óbvio, né? Os caras vão vir aqui e falar, o Pelé Faria, beleza, tá. Mas o que jogou recentemente, não consigo pensar em outro cara. Rapidão. Números do Germancano desde que estreou pelo Fluminense. Ele é o artilheiro do mundo por clubes, e aí estamos falando de todo mundo. Estamos falando de Haaland, estamos falando do mundo inteiro. Artilheiro do Brasileirão, tá? Somando todo mundo, 36 gols. Artilheiro da Libertadores, 16 gols. E artilheiro do Campeonato Carioca. Ou seja, todos os campeonatos que ele disputou com o Fluminense, assim, né, de maior relevância, ele é o artilheiro. Falar de final agora, então, porque final foi contra o Boca Juniors, o Fluminense escapa do Flamengo, por incompetência do Flamengo. Lógico. E o Fluminense escapa de um Palmeiras, que eu carinhosamente chamo de abacate mecânico, que é o time, pra mim, mais constante do Brasil nesse século, inclusive pegando até o próprio São Paulo do Muricy Ramalho. Por pura incompetência do Palmeiras. Sim. E o Boca Juniors não foi competente, mas o Boca Juniors foi muito certeiro, né? O Boca Juniors entrou todos os jogos do mata-mata pra empatar e passar nos pênaltis e fez exatamente isso. Com um goleiraço, Sérgio Romero, absurdo. É o único time, justamente, a chegar numa final de Libertadores sem ganhar nenhum dos jogos do mata-mata. Só empates. O Boca Juniors consegue empatar literalmente todos os jogos. Todos. E chega na final ganhando as suas disputas de pênalti. Contratou o Cavani também, né, um jogador de peso gigantesco. E o Romero, que é um excelente jogador. Inclusive o Rossi, que era do Boca Juniors, foi para o Nasser, etc. Foi parar no próprio Flamengo depois. Mas... e aí a final é justamente contra... talvez a maior disparidade desses últimos anos, quando a gente fala de uma final de Libertadores, eu vejo muito dessa forma, porque muita gente considerava já o Boca Juniors como o azarão completo e o Fluminense quase como campeão. No gramado, talvez não tenha... O Fluminense foi bem melhor que o Boca Juniors, mas se você olha o placar, um placar apertadinho, talvez não... E até mesmo pelo jogo ter ido pra prorrogação, né? Momentos de tensão durante o jogo, inclusive no gol do Advíncula, que é um cara que você não esperava que fosse tirar um gol da cartola. Talvez essa seja, na sua opinião, a final de Libertadores desses últimos anos com maior disparidade entre time A e time B? Excelente pergunta, mas eu acho que sim, porque a gente pega as últimas finais de Libertadores, né? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense, a gente pode falar também, mas o Atlético Paranaense tem um bom time, né? A chegada do Fernandinho eleva muito o nível. A gente tem o Boca e River, tem Palmeiras e Santos, que naquele momento o time do Santos era muito bom também e era bem igual. Essa era bem diferente. Eu acho que o Fluminense conseguiu impor seu jogo e jogou bem melhor que o Boca Juniors ao longo de toda a partida, mas aí tem aquele negócio, né? O Boca, mano, dá um jeitinho. É muito chato. Tal, e aí na prorrogação, o John Kennedy, iluminado pra fechar a história com chave de ouro, vai e faz aquele gol. Um golaço, mano. É um golaço. Aquilo é um golaço. É um golaço. E assim, é muito legal também a imagem deles no banco, né? Isso pra mim pra mim a imagem do título, obviamente, né? Os caras levantando a taça, que vai ficar na cabeça de todo torcedor do Fluminense. Mas eu guardo com muito carinho aquela imagem do Fernando Diniz falando pro John Kennedy. Sim. Você vai decidir. E aí nos dias seguintes à final, sai aquele áudio do John Kennedy falando que, eu tô sentindo, eu vou fazer o gol, me arrepia, mano, eu vou fazer a história. Isso é muito louco, velho. É um moleque que, de novo, né, a gente contou a história rapidinho, a história é bem mais tensa, e ele decide, basicamente, ele é o herói. O Cano é o nome da Libertadores, o Fernando Diniz, acho que se tivesse que elencar, talvez Cano e Fernando Diniz ali, porque acho que o Fernando Diniz espanta todos os fantasmas de fato. O Cano, ele se supera a ponto de marcar 13 gols em 12 jogos numa Libertadores da América, sendo decisivaço em todas as fases. E acho que o John Kennedy, ele entra pela história de superação
e principalmente pelo gol na final e tudo que envolveu. Sim. Acho que esse pra mim é o meu top 3. Assim. Eu também acho, tô com você nessa. O John Kennedy pelo gol na final, pela história, pelo gol na semifinal. Acho que o gol na semifinal é que dá a sobrevida pro Fluminense, né? Quando ele faz aquele gol no Internacional. E aí na final ele faz o gol, depois é expulso, mas assim... É uma história absurda. O John Kennedy tá marcado pra sempre na história do Fluminense. Isso nunca vai ser esquecido. E é merecido, mano. É merecido. O moleque com personalidade da hora. Tem um vídeo, pô, que é impressionante. Antes do jogo começar, ele tá aquecendo lá, tá tocando Bonde do Tigrão no Maracanã. E ele tá dançando o Bonde do Tigrão, aquecendo no campo antes da final da Libertadores. Isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. Todas as histórias, e tem os outros caras também que a gente tem que falar, já falamos do Fábio. E agora eu queria falar de mais dois que a gente chegou a citar também em algum momento, mas Nino e André. São dois caras que não devem seguir no Fluminense, até mesmo pela bola. Nino tem muito lugar na Premier League, o André também tem o seu espaço na Premier League ou qualquer outra, esses dois, né, em qualquer liga que eles forem jogar, mas é muito legal pra gente ver como o sistema do Fluminense funcionou muito bem, né? Assim, o Fábio, jogador chutado do Cruzeiro, tava muito velho. Campeão da Libertadores pela primeira vez, campeão praticamente de tudo, né? Acho que o Fábio, se não tiver todos os títulos, falta o que é uma Sul-Americana, talvez, porque já foi campeão brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Depois a gente tem o Samuel Xavier, que é o protagonista em muitos momentos, né? Principalmente no jogo contra o Argentinos Júnior. Aí a gente vai pros outros dois do miolo da zaga. Felipe Melo também. Foi não chutado do Palmeiras, acho que a gente não pode dizer que ele foi chutado do Palmeiras, mas não era um cara que tinha confiança mais da diretoria principalmente. Ele é dispensado, campeão. O Nino, jovem, moleque, chega na seleção brasileira, justamente a seleção brasileira treinada pelo Fernando Diniz, porque nesse meio tempo a gente não comentou, mas o Fernando Diniz também, ele assume a seleção brasileira e tem todo aquele debate, como é que será que vai ficar o Fluminense com o Fernando Diniz na seleção? O Fluminense cresce muito. E depois, na lateral esquerda, o Marcelo, que também é uma das excelentes histórias. O filho do Marcelo, na apresentação, ele fala justamente, né, que vai ganhar a Libertadores. Ele não fala que o Fluminense vai ser campeão. Ele fala, a gente vai ganhar a Libertadores. E acaba acontecendo. E aí, sim, o André, você tá com os números do André aí, né? Sim. E, pô, pra mim, talvez... Não sei, cara. Eu não sei se eu vou ser muito ousado. Mas pra mim, ele é um dos caras mais regulares da temporada no Brasil em todos os campeonatos. O André é importantíssimo pro sistema do Fernando Diniz, e eu defendo o André como titular da seleção brasileira justamente por isso, porque ele é importantíssimo, é um cara que arrasta a bola, é um cara que segura, é um cara que vai buscar, é um cara que faz o time jogar, e o time do Fernando Diniz precisa muito desse motorzinho no meio de campo. O André é líder em desarmes da Libertadores, né, desarmes e interceptações, 77% de acerto no drible, e aí pra mim o mais impressionante de todos, 93% de acerto de passe. É impressionante. Dando sequência então no time, tinha Martinelli, né? O Martinelli a gente não chegou a comentar, o Martinelli foi escolhido pra jogar a final. Pra jogar a final, que também abaixa essa média de idade. Aí tem o Arias, que pô, de fato é o melhor custo-benefício do futebol brasileiro de longe. Keno, que dá as duas assistências, né? Que pra mim, talvez tenha sido o melhor jogador da final. Se você for pegar acho que sim. O desempenho dos caras, o Keno foi muito importante. Aquela ajeitada de cabeça é um negócio surreal. Acho que sim. Dono das duas assistências na final. E o Germancano que a gente falou. Cara, acho que eu não esqueci de falar nada. Assim. Não, tem muita coisa pra falar. Só pra... até amanhã. Não, dá pra ficar aqui, pô, pra sempre. Mas assim, só pra trazer do Nino também, o capitão lidera praticamente todas as estatísticas entre os zagueiros na Libertadores. E aí a gente vê também o time do Fernando Diniz, né? Primeiro em ações com bola, primeiro em passes certos. E aí essa estatística pra mim é a mais impressionante. Primeiro em passes verticais. Não é passinho de lado, mano. Exato. É passe que quebra a linha. É passe que faz o time do Fluminense jogar. Então assim... Que faz o adversário correr na subida. É um sistema muito definido e muito bem treinado. Os caras sabem o que estão fazendo. Acho que é isso. O título merecido. Tá na história pra sempre. O dia 4 de novembro vai ficar na cabeça do torcedor tricolor. Gostei disso aqui. Vamos fazer mais? Bora. Gostei disso aqui. 35 minutos, vai dar menos, né? Depois que o editor cortar. Mas foi um prazer, meu irmão. Um prazer. Entre os campeões da Libertadores dos últimos 5, 10 anos aí. Onde tá o Fluminense? Mano, é uma das conquistas mais históricas, né? Por ser a primeira Libertadores, eu acho que é uma das conquistas mais históricas.
por tudo que representa esse título e por tudo que o torcedor do Fluminense esperou desde 2008 pra cá. Então, tá marcado, acho que tá lá em cima. Acho que Boca e River é a maior, não tem como. Acho que Palmeiras e Flamengo é muito grande por toda a rivalidade que se criou nesses últimos anos. Mas assim, o Fluminense tá lá em cima, com certeza.